Ok, muito bem. Boa tarde mais uma vez para todo mundo. Só lembrando mais uma vez, ó, conteúdo da avaliação parcial, os tópicos 6.1 e 6.2. Professor, quais são esses tópicos? Eu queria ver aí no meu livro. Do que falam os tópicos 6.1 e 6.2? Pois não. Vamos mostrar agora para vocês. Tópico 6.1 são os fundamentos das ligações químicas. Como acontecem, por que acontecem, de que forma são explicadas, né, a teoria que explica as ligações químicas, informações gerais, por sinal muito importantes para vocês reverem. O tópico 6.2 aí já é especificamente sobre ligações iônicas, tá? Que são a forma de ligação mais comum que existe. Então, eu vou fazer a avaliação apenas desses dois, para não trazer conteúdo demais. Na outra avaliação, a gente fala de ligações covalentes, que são o próximo tópico, o tópico 6.3. E aí hoje, já que nós terminamos de ver ligações iônicas na quarta-feira passada, eu quero fazer com vocês os exercícios do tópico, tá? Sejam todos bem-vindos, muito, muito bom. Tenho vários alunos aqui hoje. Que coisa boa. E aí, pessoal, eu sempre estou deixando lá na quarta-feira para reforçar, pedido para vocês não deixarem de ver a aula gravada, tá certo? Para facilitar aqui na hora das nossas revisões. Então, vamos fazer o seguinte. Nós já temos aqui, deixa eu ver. Tá certo, Ana Cíntia? Ah, tudo bem, Ana Cíntia. Desde já que você fique bem, tá? Sem problema. Pode conversar aqui pelo chat, tranquilo. Qualquer um de vocês, se tiver qualquer dificuldade de falar, tá bom, pessoal? Eu fico sempre olhando aqui o chat para saber se tem alguma mensagem. Então, pessoal, ó, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Está sendo possível para vocês acompanharem as aulas que estão ficando gravadas, disponíveis lá no grupo? Vocês estão tendo alguma dificuldade? Vocês estão tendo algum tipo de obstáculo para acompanhar essas aulas? Porque, assim, na boa, eu sei da dificuldade que é vocês acompanhar as aulas, especialmente as aulas online, porque alguns estão com problema de internet, equipamento. Para isso é que a gente deixa as aulas gravadas. Ah, tá certo. Vitor, aí é o seguinte, devido a essa dificuldade que eu reconheço, que a gente reconhece, para que todos possam acompanhar no mesmo horário, a gente deixa a aula gravada para que você possa acompanhar em outro horário, enfim, à noite, né? E aí, mas é importante que vocês vai ter o conteúdo agora da avaliação parcial, que é o que nós vimos no mês de agosto. Então pega as aulas de agosto, assiste, tá bom? Uma ideia, pessoal. Não precisa, se você não tiver tempo, se você não tiver o seu equipamento não for tão bom assim, assistir a aula toda, assiste pelo menos parte da aula. Assiste uma parte aqui, uma parte ali, assiste uma parte hoje, uma parte amanhã. Então, tem várias estratégias que você pode utilizar. Eu sei que vocês têm muitas aulas para assistir, né? Às vezes o tempo não é suficiente. Tem um recurso, inclusive, que a gente usa para assistir aula, que é o acelerador de vídeo. Às vezes, uma aula de meia hora você assiste em 20 minutos. Então, tem vários recursos que você pode fazer para dinamizar e economizar até o seu tempo, tá certo? Mas não deixem de ver. Isso é muito importante. Outra coisa importante que eu quero falar para vocês, que eu sempre bato nessa tecla. Não adianta nada a gente aprender ligações químicas, tabela periódica, etc, etc, etc. Vocês não sabem para que vai aplicar isso. Então, uma pergunta que vocês ainda não fizeram, e eu vou fazer no lugar de vocês. Professor, eu tô estudando ligações químicas, estou até gostando do assunto,
aprendi sobre ligações iônicas, mas, para ser sincero, professor, eu não sei para que serve. Eu gostaria que o senhor me dissesse para que eu estou estudando isso aqui. Então, antes da gente começar a falar das questões propriamente ditas sobre ligações iônicas, me permitam mostrar para vocês onde vocês vão aplicar esse tipo de conhecimento, tá? Para que serve eu conhecer das ligações iônicas? Pessoal, existe uma técnica chamada eletroforese. Tá aqui um nome esquisito, né? Eletroforese. Essa técnica é utilizada para separar material genético, utilizada, entre outras coisas, para fazer exame de paternidade. Tá? Então, vocês conhecem muito bem o exame de paternidade que confirma ou não a paternidade alegada por alguém. Então, para fazer exame de paternidade, você usa essa técnica chamada eletroforese. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre ela. Essa eletroforese é utilizada, além do exame de paternidade, na ciência forense, para comparar o DNA encontrado numa cena de crime com o do possível suspeito ou dos suspeitos. Essa técnica é usada, como eu disse, em teste de paternidade, em microbiologia, para detectar patógenos como vírus, bactérias e fungos, e em bioquímica. Então, é uma técnica largamente utilizada nessas áreas para fazer exames precisos com macromoléculas. E essa técnica consiste em quê, professor? Basicamente, você tem um material que parte é positivo, parte é negativo. Você aplica sobre esse material um campo elétrico. E aí, pessoal, a parte que for positiva é atraída para o polo negativo do campo. A parte que for negativa é atraída para o polo positivo do campo. Então, numa linguagem bem simples, eu preciso fazer uma análise de um material que é eletricamente carregado. Parte negativo, parte positivo. Quando eu aplico um campo elétrico a esse material, o que for positivo do material vai ser atraído pelo polo negativo do campo, o que for negativo do material vai ser atraído pelo polo positivo do campo. Por isso que o nome é eletroforese. Eletroforese. A técnica consiste em se aplicar o gel para a separação de moléculas através do peso molecular e, em seguida, a fonte cria uma corrente elétrica para visualização. E se utiliza uma luz ultravioleta, né? Ultravioleta. Por isso que você está vendo aqui, nessa imagem, que para visualizar, usa-se luz ultravioleta. Certo, pessoal? Então, esse resuminho aqui é apenas para mostrar a vocês uma aplicação prática desse estudo. Mais uma vez, a técnica de eletroforese é utilizada nos testes de paternidade, investigações criminais e parentescos e não reconhecidos. Em geral, se coleta uma fonte de material genético, a amostra é colocada sob gel de agarose e submetida a uma fonte de eletroforese. Quando ambos se separam, formam um conjunto de bandas analisado e que se pode chegar até 99,9% de confiabilidade. Tá, gente? Então, ó, só para a gente contextualizar, para vocês não ficarem assistindo sem saber por que estão aprendendo esse tipo de conteúdo, né? Professor, quer dizer então que um perito ele se utiliza de técnicas como essa para fazer análise de material? Exatamente. Tá certo? Então, gravem esse nome aí, ó. Quando vocês estiverem trabalhando na área, forem fazer um curso técnico para trabalhar na área, por exemplo, de perícia, vocês vão fazer o curso de eletroforese. Vocês vão aprender a manusear os equipamentos e os materiais todos, né, que permitem fazer esse tipo de análise. Ok, pessoal? Isso é sempre importante, pontuar.
porque a gente está aprendendo para o mercado de trabalho. Eu vejo vocês trabalhando na área. Na minha concepção, é uma possibilidade que vocês vão ter, né, de trabalhar na área de análise. Então, isso aqui é uma técnica que se usa muito em análise. Muito bem. Dito isso, vamos aqui para a primeira questão que aparece na lista de vocês, lá no finalzinho do capítulo, tá? Lembrando que essa parte de propriedades de compostos iônicos, fórmula e nomenclatura, nós vimos na aula de quarta-feira passada, tá lá. Sempre que precisarem, vamos revê-la também, porque é muito importante, tá, pessoal? Então, vem aqui a primeira questão, ó. E a primeira questão é exatamente sobre a técnica da eletroforese, ó. Tá vendo só? Sobre a técnica da eletroforese, explique como é possível a movimentação das espécies iônicas em solução e como ela possibilita a separação dos fragmentos de DNA. Então, interessante, né? Quer dizer, se você nunca tivesse ouvido falar em eletroforese, talvez aqui ficasse realmente bem complicado para você continuar acompanhando a aula. Mas aí eu expliquei a vocês justamente para não ter esse problema, né? Tá certo? Então, gente, primeira pergunta. Esse nome, eletroforese, essa técnica, vocês nunca tinham ouvido falar, correto? Ou alguém já tinha ouvido falar por aí? Alguém já conhecia essa... Pois é, Vitor. Beleza, eu acho que nenhum de vocês tinha ouvido falar ainda, porque é um termo muito técnico, né? Ele não é nem um exame comum que as pessoas fazem e sabem o nome. As pessoas fazem exame de DNA para confirmar a paternidade alegada, mas não sabem qual é a técnica utilizada. Então, essa é a técnica utilizada. Ok? Para vocês ficarem conscientes disso e também saberem por que estão estudando ligações iônicas e o que tem a ver com isso. Então, a resposta seria a seguinte: como vocês já sabem o que é a técnica de eletroforese, a gente vai responder aqui com base no que você já aprendeu sobre ligação iônica. Na técnica da eletroforese, a condutividade de espécies iônicas em solução funciona pela aplicação de uma corrente elétrica. Olha aqui, ó, por isso que é eletroforese. As espécies carregadas positivamente migram para o polo negativo e as espécies carregadas negativamente migram para o polo positivo. Então, é por isso que essa técnica se aplica às espécies iônicas, porque são as espécies iônicas que são carregadas positiva e negativamente. Quando eu submeto uma espécie iônica a uma eletroforese, a parte positiva se separa da parte negativa espontaneamente por conta da atração, da interação eletrostática. Além dessa separação entre espécies que possuem cargas diferentes, ainda existe uma outra técnica que separa espécies de mesma carga, mas que possuem tamanhos diferentes. Então, existe a eletroforese baseada na carga elétrica e baseada na diferença de massa. Como as espécies de massa maior migram com menor velocidade, é possível separá-las das espécies de menor massa, cuja velocidade é maior. Gente, essa técnica ela é muito avançada porque vocês lembram nas primeiras aulas de química, lá do nono ano, como é que fazia para separar, por exemplo, um sólido de um líquido quando estavam ali misturados no mesmo ambiente, ou dois sólidos, ou separar um líquido de outro. A gente usa muito isso nas aulas iniciais de química, né? A gente chama de análise imediata. Como se separam substâncias que foram misturadas. Aí você usa várias técnicas: filtração, peneiração, decantação, flotação. Vocês lembram disso? Técnicas de separação de mistura. Técnicas. Pronto. Só que tem coisas que são tão bem misturadas, digamos assim, perfeito, que não a centrífuga ou
numa técnica mais simples, elas não se separam. Então, a eletroforese, na verdade, é uma técnica de separar substâncias que, de outra forma, não poderiam ser separadas, não conseguiriam ser separadas. E essas substâncias, elas precisam ter, em regra, carga elétrica diferente. Por isso que ela se aplica tanto às substâncias iônicas. Ok? Muito bem. Então, é uma questão muito interessante, né? Para testar o conhecimento de vocês, para que vocês tenham mais informações sobre esse mundo das ligações iônicas. Bom, segunda questão. De acordo com o que foi exposto no conteúdo, naturalmente, nas aulas anteriores, quais grupos da tabela periódica compreendem átomos com maior tendência para formar cátions e quais compreendem átomos com maior tendência para formar ânions? Boa. Então, essa questão aqui, ela vai relembrar para a gente. Vou voltar aqui, ó. Me permito voltar só um pouquinho aqui no tempo. Olha só aqui, ó. Eu mostrei para vocês em aulas anteriores como é que funcionava a história da formação de íons, sejam positivos ou negativos. O pessoal da primeira e da segunda família da tabela periódica, quem tem um elétron na camada de valência ou 2 elétrons na camada de valência, a tendência é que eles percam esses elétrons. Enquanto o pessoal das famílias 16 e 17, uns que têm 6 elétrons na camada de valência, outros que têm 7, a tendência é que eles ganhem elétrons. Então, funciona assim, gente. Ó. O pessoal das famílias 1 e 2 forma cátions, perdem elétrons. O pessoal das famílias 16 e 17 formam ânions, ganham elétrons. A ligação iônica, nós também vimos e revimos isso, ela é uma forma de os elementos das famílias 16 e 17 completarem os 8 elétrons da sua camada de valência. Então, essa pergunta que foi feita agora, quem tem tendência a formar o quê? É sempre a mesma resposta. O pessoal da família 1 e da família 2 tendem a formar cátions. Moçada das famílias 16 e 17 tendem a formar ânions. Uma outra forma de responder essa pergunta seria dizendo o seguinte: quem é da família 1 e da família 2 tem baixa energia de ionização. Quem tem baixa energia de ionização forma cátions. O pessoal da família 16 e da família 17 tem alta afinidade eletrônica. Quem tem alta afinidade eletrônica forma ânions. Então, nós poderíamos responder essa pergunta da seguinte maneira. Resumindo, ó. Os grupos que têm mais facilidade para formar cátions são os grupos 1 e 2, pois são aqueles cujos elementos possuem baixa energia de ionização e baixa afinidade eletrônica. E que, portanto, têm maior facilidade de perder os elétrons que possuem na camada de valência. Já os grupos que têm mais facilidade para formar ânions são os grupos 16 e 17, cujos elementos possuem alta afinidade eletrônica, portanto, atraem mais fortemente os elétrons para si. Então, gente, essa regrinha aqui é a nossa regra mais importante. Grupos 1 e 2 formam cátions. Grupos 16 e 17 formam ânions. Portanto, quando um elemento do grupo 1 ou do grupo 2 encontra um elemento do grupo 16 ou do grupo 17, esse é o cenário perfeito para a formação de uma ligação iônica, porque eu vou ter de um lado íons positivos, do outro íons negativos.
E vocês aprenderam que essa formação iônica, essa ligação iônica, é justamente devida à presença dos íons positivos de um lado, dos íons negativos do outro. É ou não é? Alguma pergunta até aí? Dúvidas? Perguntas? Então, conclusão. Vamos escrever aqui, ó, conclusão. Elementos do grupo 1 e do grupo 2 tendem a formar cátions. Elementos do grupo 16 e do grupo 17 tendem a formar ânions. Aí o resumo, pessoal, ó. Elementos do grupo 1 e do grupo 2 tendem a formar cátions, elementos do grupo 16 e do grupo 17 tendem a formar ânions. Por isso que num composto iônico vai ter tanto elementos do grupo 1 e 2 como elementos do grupo 16 e do grupo 17. São os mais comuns na estrutura dos cátions. Olha aqui, ó. O que eu acabei de falar, ó. Vamos ver alguns compostos iônicos aqui, ó, nessa tabela. Cloreto de sódio. Cloreto de sódio é o nome desse rapaz. O sódio é do grupo 1 e o cloro do grupo 17. Sulfeto de zinco. O zinco não é do grupo 1 nem do grupo 2. Mas o enxofre é do grupo 16. Tá certo? Professor, e qual é a do zinco? Vamos olhar aqui na tabela periódica. É que, às vezes, a gente fala assim, e o aluno imagina que só os elementos do grupo 2 ou do grupo 1 é que tendem a formar cátions. Não é isso que a gente quis dizer. Muita calma nessa hora. O que nós dissemos aqui é que elementos do grupo 1 e do grupo 2 tendem a formar cátions. Mas há outros elementos que também tendem a formar cátions. O zinco, por exemplo, é um deles. Então, não são exclusivamente os elementos do grupo 1 e do grupo 2 que tendem a formar cátions. Outros elementos espalhados pela tabela periódica também tendem a formar cátions, e o zinco é um deles. Assim como não são exclusivamente os elementos dos grupos 16 e 17 que formam ânions. Outros elementos também podem formar ânions. Mas os mais comuns são os dos grupos 1 e 2, 16 e 17. Falava do zinco. O zinco é do grupo 12. Do grupo 12. Só que ele também tem uma tendência a formar cátions. Ok, pessoal? Então, quando eu mostrei aqui essa fórmula do sulfeto de zinco, foi só para dizer para vocês que ou tem um elemento do grupo 1 ou 2, ou um elemento do grupo 16 e 17. Às vezes tem uma exceção, né? Às vezes tem exceções. Mas, por exemplo, fluoreto de cálcio. O cálcio é do grupo 2 e o flúor do grupo 17. Óxido de alumínio. Esse aqui é um caso interessante, ó. O óxido de alumínio é um composto iônico. Nem o alumínio é dos grupos 1 e 2 e nem o oxigênio é do grupo 16 e 17. Né? São aquelas exceções. Ó. O alumínio é do grupo 13 e o oxigênio é do grupo... Se bem que o oxigênio é do grupo 16. Volto atrás. Então, pelo menos o oxigênio aqui é do grupo 16. Percebe? Então, pelo menos um é de um desses grupos. Cloreto de ferro. O ferro não é do grupo 1 nem do grupo 2, mas o cloro é do grupo 17. Tá certo? Cloreto de ferro 2. Aqui, ó. O ferro ele não é do grupo 1 nem do grupo 2, mas ele tende a formar cátions. Já o cloro é do grupo 17. Confirmando, o oxigênio é do grupo 16, tá? Beleza? Então, ó, a fórmula do composto iônico, ela traz geralmente alguém dos grupos 1 e 2, combinado com alguém dos grupos 16 e 17. Excepcionalmente vai aparecer aí outros elementos, né, que não são desses grupos, mas esses grupos são os mais frequentes nos compostos iônicos.
Agora, uma questão que também é muito comum, cai muito em prova. O porquê das altas temperaturas de fusão dos compostos iônicos. Por que para derreter um composto iônico eu tenho que ter uma temperatura tão elevada? Nós vimos isso também. Voltemos aqui então na nossa teoriazinha, ó, só para reforçar isso aqui. Até mostrei uma imagem para vocês de uma ligação de uma estrutura iônica sendo quebrada. Ela pode ser quebrada. A estrutura iônica, ela pode ser dissolvida. Não é tão fácil. Por que ela pode ser dissolvida? Na forma como ela aparece, a estrutura iônica é uma teia onde as partes positivas estão rodeadas das partes negativas. As partículas positivas e as partículas negativas formam como que uma teia, né, sustentada por interações eletrostáticas. Mas as temperaturas elevadas, pessoal, podem fazer o efeito que esse martelo está fazendo aqui. Podem fazer com que essa teia deslize, e aí as partículas que antes estavam distantes, as partículas de mesmo sinal, podem se aproximar, as forças de interação agem então, né? E essas estruturas se rompem. Então, uma das formas de você romper essa estrutura é com temperaturas elevadas. De fato, se uma fórmula iônica for submetida a temperaturas elevadas, provavelmente ela vai, em determinado momento, de sólido se tornar líquido. De sólido se tornar líquido. Qual seria a consequência disso? É que na forma líquida, essa estrutura cristalina se desmontaria e as partículas se tornariam livres. Tá certo, gente? Então, quando vocês ouvirem falar em propriedades dos compostos iônicos, lembre-se que uma dessas propriedades é o ponto de fusão, que é elevado, muito elevado. Por que o ponto de fusão é elevado? Aí você vai explicar assim, ó. Você vai explicar da seguinte maneira. Vamos voltar aqui, ó. Nesse ponto do texto aqui você encontra, ó. Observa-se que eles têm em comum temperaturas de fusão e ebulição relativamente elevadas. Essas propriedades, que determinam diversas aplicações desses compostos, que são os compostos iônicos, naturalmente, podem ser explicadas com o auxílio do modelo de ligação iônica. Como vimos, a rede cristalina fornece estabilidade ao composto e regularidade à sua estrutura. Tá? Então, o modelo explicativo é esse, ó. Os íons positivos e negativos formam estruturas cristalinas em redes mantidas pela atração entre as cargas. E aí, como são presos por forças intensas, forças elétricas, os íons apresentam baixa mobilidade. Ok? Resumindo, como é que a gente poderia responder essa terceira pergunta? Para que uma substância passe da fase sólida para a fase líquida, ou seja, sofra fusão, é necessário fornecer a ela energia e, com isso, provocar maior agitação das partículas, até que elas estejam mais distantes e com menor grau de interação. No entanto, nos compostos iônicos, a interação eletrostática é forte e os íons estão organizados de forma bastante simétrica em um retículo cristalino, o que torna necessário fornecer muita energia para que a mudança de fase ocorra. Eis aí a explicação para as elevadas temperaturas de fusão desses compostos. Então, resposta muito bacaninha para você entender como é que um composto iônico, né, que tem uma rede cristalina como estrutura, pode passar da forma sólida para a forma líquida. Pode sofrer fusão. Pelo mesmo motivo, as temperaturas de ebulição também são elevadas. Então, pessoal, ó, só para contextualizar mais uma vez, vamos pegar aqui uma questão. Lá na frente, ó. Pronto. Questão 2. Uma substância X apresenta as seguintes características. Sólida a 25 graus em 1 atm e não conduz eletricidade nessas condições. Conduz eletricidade quando dissolvida em água ou quando fundida, quando líquida, né? Apresenta um arranjo cristalino bem definido.
Bom, pessoal, a essa altura do campeonato, já dá para dizer que essa deve ser uma substância iônica, é ou não é? O que vocês acham? Letra A, indique o tipo de ligação que provavelmente forma essa substância. Qual seria esse tipo de ligação, gente? Com todas aquelas características, elevado ponto de fusão, condutividade elétrica somente líquida ou quando em solução. Qual seria esse tipo de composto? Seria um composto iônico ou não? Sim ou não? Pode responder aí no chat. Olha aqui as características do composto. Ó. Por que esse composto provavelmente é iônico? É sólido? Pois não? Isso aqui é certamente pergunta de prova, tá, pessoal? Com certeza cai pergunta desse tipo. Eu coloco as características do composto e pergunto se ele é iônico. Quais são as características? Sólido a temperatura ambiente e a pressão atmosférica comum, digamos assim. Não conduz eletricidade nessas condições. Só conduz eletricidade quando dissolvida em água ou na forma líquida. E apresenta um arranjo cristalino bem definido. Tudo isso aqui, gente, denuncia que esse composto deve ser do tipo iônico, tá? Composto do tipo iônico. Segunda pergunta. Apresente um exemplo de um composto formado por esse tipo de ligação indicado no item A. Pronto. Então, está aqui o exemplo. Pelas características, a substância é uma substância iônica. E os íons estão ligados por meio de interações eletrostáticas. Exemplo, cloreto de sódio, que é o mais comum, principal componente do sal de cozinha. É um exemplo típico, bastante conhecido, de uma substância que apresenta ligações iônicas. Perfeito? Então, ó, esses exercícios é para que vocês possam cada vez mais conhecer as características, as propriedades dos compostos iônicos. E, por fim, a questão 4, para terminar nossa aulinha de hoje. Com base nas propriedades periódicas, discuta justificando a veracidade ou falsidade das seguintes afirmativas. Será que os elementos dos grupos 1 e 2, quando se associam com elementos dos grupos 16 e 17, tendem a formar compostos iônicos? Ó, foi só do que nós falamos na aula de hoje, né, pessoal? Sempre que os elementos dos grupos 1 e 2 se associam a elementos dos grupos 16 e 17, vem aí um composto iônico. Porque os elementos dos grupos 1 e 2 tendem a formar cátions e os elementos dos grupos 16 e 17 tendem a formar ânions, íons negativos. Então, a pergunta é bem cabível dentro dessa aula. E a última pergunta, dentro de um mesmo período, a energia de ionização tende a diminuir, da esquerda para a direita, ou a aumentar? Pronto. Se eu olhar aqui, por exemplo, do potássio até o criptônio, a energia de ionização vai aumentar ou vai diminuir? Então, essa é a pergunta que vem. A primeira resposta, eu acredito que vocês já teriam como responder com as próprias palavrinhas de vocês, né, pessoal? Já viu aqui bastante esse tema de que os elementos dos grupos 1 e 2 se associam aos elementos dos grupos 16 e 17 para formar compostos iônicos. Agora, a segunda pergunta, tá? Voltando aqui. A segunda pergunta, talvez ela trouxesse alguma dificuldade para vocês. Vamos relembrar o seguinte. Energia de ionização é uma propriedade que fala da maior ou menor probabilidade do elemento formar cátions. Quem tem baixa energia de ionização, significa dizer que esse rapaz facilmente entrega o seu elétron, forma cátion. Então, funciona assim, ó. O pessoal do lado esquerdo da tabela, especialmente da família 1 e da família 2, tem baixa energia de ionização. E essa energia vai crescendo da esquerda para a direita, ao contrário do que sugere a questão. Então, dentro de um mesmo período, a energia de ionização
tende a aumentar da esquerda para a direita. Ok? Então, corrigindo aqui, o item B está incorreto, porque aqui fala em diminuir. E a energia de ionização, ela tende a aumentar. Dentro de um mesmo período, o raio atômico diminui da esquerda para a direita. Isso faz com que aumente a atração dos elétrons pelo núcleo do átomo e, consequentemente, a energia de ionização aumenta, ao contrário do que ele sugere. O item é totalmente verdadeiro. Elementos químicos dos grupos 1 e 2 apresentam grande diferença de eletronegatividade em relação aos elementos químicos dos grupos 16 e 17. Isso porque os dos grupos 1 e 2 tendem a formar cátions, os dos grupos 16 e 17 formam ânions. Então, a ligação entre eles é iônica, de modo que os metais tendem a doar elétrons e os não metais tendem a receber elétrons. Bom, pessoal, é isso. Terminamos os exercícios do tópico 6.2. O que é que vai ser na próxima semana, professor? Revisão, né? Revisão. Fazer o quê? Vamos fazer mais exercícios desse assunto e vamos relembrar também a primeira parte, o tópico 6.1, os fundamentos das ligações químicas, tá? Para a gente poder, então, fazer uma avaliação parcial perfeita e ninguém ter nenhuma dificuldade. Ok, pessoal? Então, nos vemos na quarta-feira. Mais uma vez, quem não tiver assistido às últimas aulas do mês de agosto, vai lá no grupo, tá lá os vídeos, assiste, combinado? E podem começar a estudar já pensando na nossa prova parcial, porque o conteúdo é só esse aí mesmo. Tá bom? Beleza? Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima quarta.